Ao lado do Defensor Público Geral, Djalma Sabo Mendes. Caso queira fazer alguma pergunta ao nosso convidado, você já sabe, é só mandar no endereço tv.rdnews.com.br que a gente faz imediatamente seu questionamento aqui no estúdio. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, defensor, e obrigada mais uma vez pela presença no RDTV. Bom dia. Vamos falar inicialmente a uma medida adotada pela Assembleia Legislativa, uma decisão que foi pela derrubada de um veto do governador Silval Barbosa, garantindo assim a criação de novos cargos na Defensoria Pública. É um avanço, uma reivindicação de muito tempo da categoria? Isso é um anseio da classe, né, que nós tínhamos essa preocupação de aprovar esse projeto de lei, criando os cargos de assessores e assistentes jurídicos, como nós chamamos. Por quê? Porque a nossa demanda, né, ela é crescente, né, e o defensor público ele não tinha uma estrutura para trabalhar, né, que permitisse que ele pudesse atender mais pessoas, né, realizar o seu trabalho do dia a dia, né, com mais tranquilidade. Então ele tinha que se desdobrar. Por exemplo, em algumas defensorias do interior, o defensor trabalha apenas com um estagiário, por exemplo, e se ele tiver que sair para fazer uma audiência ou realizar um júri, né, ir ao fórum, a defensoria tem que fechar porque não tem a pessoa que dê continuidade àquele atendimento, né? Então, assim, a estruturação, ela é um desafio, né? É uma meta que nós estabelecemos. E no primeiro passo foi a criação dos cargos de assistentes jurídicos, porque nós não tínhamos esse quadro ainda na nossa instituição. Quando isso deve ocorrer, Djalma? Já para esse ano? O governo vai ter que se virar para fazer isso? Como que vai ficar? Não, isso já foi feito dentro de uma programação orçamentária nossa, o ano passado, tanto que quando eu encaminhei o projeto de lei para a Assembleia Legislativa, nós já tínhamos feito os estudos, né, toda a questão de planejamento, e isso já vai ser implementado imediatamente. Ontem foi publicado já, a Assembleia Legislativa já promulgou essa lei, né, com a derrubada do veto, então a partir de hoje nós já temos condições já de estar realizando as nomeações. Como que vai ocorrer isso? Vai ser realizada uma nomeação, a necessidade de um concurso, como que vai ser isso? Não, esses cargos são de indicação, né, exclusiva do defensor público, então ele vai escolher aquele assessor que for da sua confiança e nos encaminhar, e nós lá faremos as nomeações. Isso vai garantir um investimento de quanto para o orçamento do Estado? Olha, como eu disse, nós fizemos o ano passado já uma programação orçamentária, né? Então nós temos, o Estado não vai precisar aportar recurso para a Defensoria, já está na nossa programação financeira. Mas de quanto que vai ser então, isso? No ano, né, os 135 assistentes que foram previstos nessa lei, o custo anual, com todas os insumos, né, previdenciários, enfim, gerará em torno de 6 milhões de reais. Há um outro veto do governador Silval Barbosa que trata sobre subsídios para os defensores públicos. Acredita que essa discussão ainda vai ser postergada um pouco mais pela Assembleia Legislativa? Esse foi um outro projeto que nós também encaminhamos no ano passado, que também é um anseio da Defensoria Pública. Porém, nós temos que esclarecer o seguinte: a Constituição, o que nós fizemos com esse projeto de lei, na verdade, é regulamentando um dispositivo da nossa Constituição Estadual que prevê, no seu artigo 120, que o subsídio do defensor público corresponderá a 90,25% do que recebe o ministro do Supremo Tribunal Federal. É o chamado teto constitucional. E corresponde a quanto hoje? Então, hoje, o último grau da carreira, né, em termos de remuneração, ficaria em torno de 25 mil reais. É a última instância da Defensoria Pública, né? É o teto, é o limite. Certo. Na verdade, esse projeto ele apenas vai realinhar com as demais carreiras jurídicas que já estão nessa previsão. Então, hoje, o Judiciário, o Ministério Público e a Procuradoria do Estado já
recebem os seus subsídios, né, de acordo com essa previsão constitucional. E a Defensoria, ela falta muito pouco para nós chegarmos a esse ponto. Por isso que o impacto orçamentário desse projeto será muito pequeno, em torno assim, da ordem de 3 a 5% do nosso orçamento. Porém, quando eu encaminhei o projeto à Assembleia, nós também já fizemos os estudos, tanto que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal exige que o gestor, né, faça a declaração, né, encaminhe as planilhas com um impacto orçamentário. Isso nós o fizemos e agora estamos aí aguardando para que esse veto seja colocado em pauta aí, né, nos próximos dias. Já tem uma sinalização da mesa diretora para garantir essa apreciação? Estamos conversando ainda, precisamos definir, claro, as datas, né? Este ano, por ser um ano de eleições, então a questão o veto exige um quórum, né, qualificado, então nós temos que fazer esses acertos, né, para essas articulações. Exatamente. Teve uma PEC aprovada pela Câmara Federal que prevê a disponibilização de defensores públicos em todas as comarcas do país. É o que acontece aqui no estado? Esta PEC, que é chamada, né, de PEC das comarcas, ela prevê que num prazo de 8 anos, né, todas as defensorias ou todas as comarcas passem a contar com os defensores públicos. Aqui em Mato Grosso, nós temos a realidade de 79 comarcas existentes e a defensoria está presente em 40. Então nós temos 39 comarcas ainda para serem providas. Em nível nacional, hoje somente 28% das comarcas têm defensor público. Então, é uma realmente, deficiência no país. No país, exatamente. Foi aprovado na Câmara e agora vai para o Senado para deliberação. Há a possibilidade do governo do estado promover um novo concurso público para garantir mais defensores nas comarcas? Essa é uma meta que nós vamos procurar e nós estamos conversando com o governo do estado para atingir, porque nós temos um concurso público que ainda está dentro do prazo de validade, porém esse prazo encerra-se no dia 30 de junho, prazo improrrogável. Então nós estamos fazendo essa gestão no sentido de chamarmos esses candidatos que estão classificados aguardando a nomeação. Quantos são? Olha, nós temos hoje a necessidade de prover 47 vagas que estão abertas, né? Certo. Então nós estamos trabalhando para chamar, né, pelo menos 47. Se for provida todas essas vagas, é o ideal. Mas nós estamos em fase de negociação, mas, como eu disse, o tempo exige rapidez nessa discussão, porque no dia 30 de junho encerra-se esse concurso e nós temos que, até essa data, fazer essas nomeações. Para atender essa demanda. A Defensoria também trabalhou, inclusive o senhor, na questão das desapropriações de imóveis para a Copa. E a gente tem ainda polêmicas envolvendo essas questões. Como que a Defensoria do Estado de Mato Grosso, agora, sob o comando do senhor, tem trabalhado nisso junto ao governo do Estado? Olha, nós queremos ser parceiros, somos parceiros do Estado, né, na questão da Copa. Como você disse, eu inclusive trabalhei, né, na secretaria cuidando da parte de desapropriações. Agora, nós temos que executar todas essas ações, principalmente as desapropriações, desocupações de imóveis, mas sempre olhando, né, para a família, para aquela pessoa que vai ser retirada daquele local. O secretário da Copa teria dito, Maurício Guimarães, que as desapropriações teriam sido uma das causas para o atraso no andamento das obras. O senhor acredita nessa possibilidade? Olha, as desapropriações, tirando o VLT, né, que foi um projeto que chegou num prazo mais curto, vamos dizer assim. Inclusive, quando eu deixei a Secopa, ainda não tinha o projeto pronto, né? Estava em fase de licitação, de elaboração do projeto. Isso em 2012. 2012, isso. Mas no ano de 2012, né, assim que todos os projetos ficaram prontos, né, então foram dados inícios às desapropriações. Tanto que as obras, elas iniciaram naquele ano, né? E o que está acontecendo é que houveram interferências aí que não afetam, né, a questão da desapropriação. Porque a desapropriação, o Estado deposita a indenização, né, e o Poder Judiciário,
quando a pessoa não tem o título do imóvel, ele defere o pedido liminar, porém mediante o depósito da indenização, né? Então, demorou o Estado fazer essa indenização? Agora, aí, né, como eu disse, até o momento em que eu estava na Secopa, nós vínhamos acompanhando, então nós tínhamos toda esses processos, né, um volume muito grande de ações propostas, né, no judiciário e com as liminares deferidas, tanto que as obras começaram naquele ano. Portanto, o que falta, né, a meu ver, e esta semana inclusive eu estive conversando com a defensora pública que atua dentro da Secopa, acompanhando, é a necessidade de recurso para pagar essas indenizações. O que nós ficamos sabendo é que alguns casos ainda não foram pagos e isso acaba gerando prazo. Defensor, nos fale um pouquinho sobre a questão da desocupação feita pela Prefeitura de Cuiabá. A gente sabe que essa semana tivemos desocupações, casas foram derrubadas, segundo a população, sem aviso prévio. Como que a Defensoria atuou nesse caso? A Defensoria tem um núcleo de regularização fundiária que acompanha essas questões. Então, nós sabemos que muitas dessas famílias, por estarem em área de risco, elas precisam, né, serem remanejadas. Porém, o tempo que essas pessoas estão lá, né, houve uma permissão, digamos assim, do poder público, né, e não agir imediatamente. Então agora, fazer essa desocupação, nós não somos contras, até porque existe a necessidade de retirada dessas pessoas. Porém, tem que dar condições para que ela, então, tenha uma moradia, né, que ela vá para um outro local. Então, é isso que nós vamos estar acompanhando. Eu tomei conhecimento agora desse fato, vou conversar com os defensores e a Defensoria Pública vai tomar todas as providências necessárias para garantir o direito daquela pessoa que está naquele local, como eu disse, com a permissão, né, do próprio poder público ou a omissão do poder público, porque não tomou a providência no momento em que elas ocuparam aqueles locais. Para encerrar nosso bate-papo bem rapidinho, o senhor assumiu a Defensoria Pública depois de uma leva de polêmicas envolvendo o seu antecessor André Prieto. Deu tempo de dar essa respirada, essa aliviada na tensão que vivia a Defensoria? O ano de 2013 foi um ano realmente muito difícil, né, por causa de limitações, né, orçamentárias, né, e dívidas, enfim. Mas nós conseguimos, né, com toda essa dificuldade, nós estamos superando, mas a maior parte dessa, vamos falar assim, dessa crise que se abateu sobre a Defensoria Pública hoje está superada. Temos limitações ainda, precisamos chamar mais defensores, a Defensoria precisa expandir principalmente para o interior do estado, sim. Porém, nós conseguimos o ano passado nomear 20 defensores públicos e estamos ainda trabalhando aí para a melhoria da instituição. O exemplo disso foi agora a recente derrubada do veto dos assessores, que já era um anseio e uma necessidade do órgão. Então hoje nós vamos já contar com esse trabalho. Na primeira quinzena de novembro, provavelmente temos a escolha de um novo defensor público geral. O senhor concorre? Não deixa de concorrer a esse cargo? Olha, tudo caminha para a reeleição. Não vou dizer que isso não está em nosso planejamento. Porém, no segundo semestre é que saem as resoluções regulamentando a questão da eleição que acontece na primeira quinzena de novembro, né? Mas até lá nós vamos ainda conversar, discutir com os colegas, né? Mas não vou negar que realmente existe essa possibilidade. Tá certo, defensor. A gente agradece a sua participação aqui na RDTV. Tá ok, obrigado e estou sempre à disposição.